noite e bem-vindo ao On The Record, o programa de entrevistas da I24 News. Ficamos fora do ar por semanas devido à guerra com o Irã, mas agora voltamos. Temos muito a analisar. Para entender melhor a situação atual com o cessar-fogo frágil e a possibilidade de retomada das operações militares, tenho o prazer de receber novamente no programa Dani Sintrinovich. Sintrinovich é pesquisador sênior no programa do Irã e do eixo xiita no Instituto de Estudos de Segurança Nacional. Ele é ex-chefe da divisão do Irã na inteligência militar das Forças de Defesa de Israel e também é pesquisador não residente no Atlantic Council. Dani, obrigado por voltar ao programa. Obrigado por me receber novamente. Olha, neste momento estamos no meio de um cessar-fogo muito incerto entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. Agora, vamos falar sobre isso em um momento, mas quero começar olhando para os 39 dias de combates entre os lados. Você escreveu recentemente, e cito, enquanto Israel e os Estados Unidos tiveram algumas conquistas operacionais significativas, principalmente ao degradar as capacidades ofensivas do Irã e sua estrutura de comando e controle, nenhum dos objetivos da guerra foi totalmente alcançado. O regime iraniano permanece e seu arsenal de mísseis não foi destruído. E a capacidade do Irã de avançar em direção a armas nucleares não foi interrompida de forma decisiva. Quero destacar que você previu todos esses resultados com antecedência, então parabéns por isso. Mas se alguém não alcança seus objetivos, basicamente fracassou. Então essa é a sua avaliação sobre a situação atual. A situação entre as partes após 39 dias de combate? Sim, olhando em retrospecto para os combates, definitivamente podemos dizer que foi um sucesso operacional, mas com certeza um fracasso estratégico. Não se pode ignorar que as Forças de Defesa de Israel e o CENTCOM colaboraram para minar as capacidades iranianas. Acho que, diferente da Operação Leão em Ascensão e da Guerra dos 12 Dias, agora estamos realmente minando de forma significativa a capacidade do Irã de reconstruir seu poder, especialmente no campo militar convencional. Então, há conquistas importantes, mas temos que lembrar, antes de tudo, como você mencionou, qual era o principal objetivo desta guerra. E não era apenas minar as capacidades do Irã. Falamos sobre criar condições para uma mudança de regime. E houve uma mudança dentro do próprio regime, que na verdade levou a um Irã ainda mais radicalizado do que temos agora. Prabhu, fale sobre isso. O Irã ainda está disparando mísseis e ainda tem capacidade de lançar até hoje. E claro, em relação ao nuclear, acho que isso é algo que deve alarmar todos nós. Falamos sobre ameaça existencial. O Irã tem apenas uma, ou seja, nuclear, e ainda mantém os 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, além de urânio em toneladas em Isfahan. Então, no fim das contas, sim, temos conquistas, mas não acho que possamos chamar isso de sucesso. Você também escreveu nesse mesmo artigo de opinião que Israel precisa voltar à estaca zero e reexaminar sua estratégia em relação ao Irã. Então, se o Irã não pode ser forçado à submissão militarmente, qual deveria ser essa nova estratégia para eliminar as ameaças nucleares e de mísseis? Mais uma vez, é uma pergunta importante. Mas isso mostra que há um limite claro em relação ao Irã. Acho que as duas campanhas, na verdade, mostraram ou destacaram o fato de que, taticamente, operacionalmente e em termos de inteligência, nós temos a vantagem. Isso é indiscutível. Mas o problema é que não conseguimos utilizar isso para, no fim das contas, enfraquecer esse regime, nem substituí-lo e nem mesmo impedir que ele reconstrua sua capacidade, seja nuclear ou convencional. Então, primeiro precisamos escolher nossas batalhas. Ou seja, temos que focar no que é mais importante, que é o nuclear. Em segundo lugar, precisamos entender que não podemos agir sozinhos no Irã a cada 6 ou 8 meses. Por que isso é importante? A curva de aprendizado dos iranianos mostra que eles aprendem mais a cada desafio. Assim, investimos mais e conquistamos menos. Não nego que temos conquistas, mas no final das contas, não acho que ações cinéticas possam derrubar esse regime. Não acho que ações cinéticas possam impedi-los de construir uma bomba nuclear. Esse é um problema que estamos enfrentando agora. É por isso que temos que pensar em como podemos seguir a via política. Agora, eu não sou fã da República Islâmica do Irã, mas acho que temos que escolher entre continuar lutando e empurrá-los além do ponto sem volta rumo à bomba.
ou chegar a um acordo que fortaleça o regime, mas impeça a construção de uma bomba. Eu escolheria essa opção. Então, um acordo é a única maneira de remover a ameaça existencial de uma bomba nuclear. Esse é um problema que estamos enfrentando. Olha, nós os atingimos duramente. Nós atingimos Fodor, nós atingimos Natanz, junto com nossos amigos americanos. E o que temos? Temos 440 quilos a 60%. O Wall Street Journal publicou que o Irã ainda mantém as centrífugas funcionando. Então, eles estão há semanas de alcançar o material físsil, se quiserem fazer isso. Podemos pará-los lá, já que ainda não conseguimos derrubar esse regime. Também precisamos reconhecer nosso limite na capacidade cinética. E a única maneira, eu acho, você sabe, teoricamente você pode pensar em várias formas, mas na prática, a única maneira de resolver isso é através de um acordo. Agora, de novo, não acho que seja uma escolha entre o bom e o ruim. É uma escolha entre o ruim e o pior. Dessas opções, escolha o ruim, não o pior. Tudo bem. E nesse acordo, a expectativa seria, ou os críticos do acordo diriam, que o Irã vai trapacear em cada oportunidade. E qualquer coisa menos do que uma verificação completa, com acesso total para os inspetores internacionais, não é apenas um mau acordo, mas é um acordo perigoso. Você vê um cenário em que o Irã concorda em permitir acesso total a todos os seus locais, até mesmo, por exemplo, a montanha Pinkax, que para eles é ultra secreta? E novamente, uma pergunta muito boa. Eu acho que, quando você observa o que os iranianos vão insistir, e na verdade o que eles estão dispostos a ceder, acredito que eles vão insistir em duas coisas principais. Eles vão insistir no direito de enriquecer, ou seja, que as centrífugas continuem funcionando. Não importa se vai ser agora, em 5 anos ou em 7 anos, não em 20, como os americanos querem, mas com certeza eles estão dispostos a suspender isso, porque ninguém está enriquecendo agora no Irã. E eu acho que para eles, essa é uma coisa na qual vão focar. E a segunda coisa é diluir o material e não retirar o material. Todo o resto, em termos de regime de inspeção, eles estavam dispostos a implementar não porque querem, mas porque sabem que será a única maneira de suspender as sanções. Agora, de novo, eu não acredito em nada do que eles dizem. Eles já provaram no passado que há mentirosos por toda parte. Mas a questão é que, quando você tem um regime de inspeção assim da IEA, eu, novamente, não subestimo eles porque eles sabem exatamente com quem estão lidando. Acho que podemos confiar neles se os iranianos decidirem fazer isso, para garantir que algumas coisas aconteçam. Diluindo o material, limitando o percentual de enriquecimento. E claro, o mais importante nisso é garantir que eles estejam cumprindo o acordo. Olhando para as outras opções, acho que essa é a única opção viável. E novamente, olhando para o regime de inspeção no Irã, acho que foi algo muito positivo pelo fato de nos permitir entender o que está acontecendo nesses locais. E mais do que isso impediu os iranianos de desviar material. Então, no final das contas, acho que quando você leva todas as opções em consideração, acredito que a única viável que pode garantir o fato de que os iranianos não terão material físsil para uma bomba é um acordo, um regime de inspeção FISA, e no fim das contas, saber que isso vai fortalecer esse regime. Isso é óbvio. Mas a outra opção é ainda pior do que essa, porque você vai viver... Eles terão um regime radical, controlado por um jovem líder que busca vingar a morte dos pais e pela RGC, como fantoches. Certamente vão agir rápido contra Obama. Temos que impedir isso retirando o material por meio de um acordo. Agora, esse acordo será alcançado com os Estados Unidos. Agora, antes dessa operação, você alertou sobre a falta de estratégia dos Estados Unidos em relação ao Irã. Você ainda não vê uma estratégia americana coerente neste momento? Bem, sou muito grato pela atuação americana e pela cooperação com as FDI e o CENTCOM, mas vejo dois grandes problemas nessa campanha, que na verdade vêm da forma como acredito que os líderes de ambos os lados pensaram sobre o Irã. Primeiro, é o fato de que havia um entendimento equivocado de que seria possível usar ações cinéticas, bombas aéreas e talvez os curdos ou outros meios para derrubar esse regime. Esse regime é muito mais resiliente. Acho que houve uma subestimação da capacidade do regime de superar a decapitação de Khamenei. Esse é um aspecto. O segundo problema que temos é o fato de que, sem conhecer o Irã, presumiram que a guerra terminaria em 3 dias.
Quando a guerra não acabou em 3 dias, tivemos um problema estratégico, pois não sabemos como encerrá-la. Atualmente, vemos mais improvisação do que uma estratégia coerente. Além disso, vejo outro problema na administração. Eles realmente enxergam semelhanças entre Venezuela e Irã. Claro, você não pode comparar os dois, mas acho que eles ainda pensam assim. Por que isso é tão importante? No fim, para chegar a um acordo com o Irã, eles precisam de pessoas que conheçam o país e suas capacidades nucleares. Porque quando estamos falando de detalhes, o diabo mora nos detalhes. Então eu tenho muita admiração por Kashner Vitkov, pelo que eles fizeram com os reféns e coisas assim. Mas em relação ao Irã, você precisa ser um especialista em Irã. Então eu espero que eles tenham as pessoas certas, a expertise certa, que possam usar para conseguir um bom acordo com o Irã. Ainda não sabemos se haverá acordo, mas caso escolham um caminho político e diplomático, precisarão de alguém para ajudar a compreender melhor o lado iraniano. Agora, além do fracasso estratégico do lado Estados Unidos e Israel, somando ao que você descreveu e a um regime que ficou ainda mais ousado e até radicalizado após a operação de decapitação e especificamente a eliminação do líder supremo, Ali Khamenei, o Irã está reivindicando uma vitória estratégica. Agora, resistiu aos ataques contínuos das duas forças aéreas mais poderosas do mundo. E eles conseguiram tomar o controle do Estreito de Hormuz, que por muito tempo foi considerado a chamada opção nuclear do Irã, além da opção nuclear real. Então, se eles mantiverem o controle sobre o Estreito de Hormuz a longo prazo, na sua opinião, o Irã realmente terá vantagem estratégica aqui? Aos olhos deles, com certeza, pois estão cientes do que ocorreu nas guerras. Não são cegos e sabem que sofreram dano severo. Mas temos que lembrar qual era o objetivo desde o início. O objetivo era sobreviver. O objetivo era também causar muita dor para permitir a construção de uma nova realidade estratégica, e não apenas um cessar-fogo pelo cessar-fogo. Acho que eles acreditam estar no caminho para isso. Agora, e eu não acho que podemos enfraquecer esse regime agora. Então, para eles já superaram o pior. Decapitamos Khamenei, e mesmo assim eles continuam. Quero destacar mais um motivo de achar que está tão radicalizado. Antes da guerra, não era fã de Ali Khamenei, mas ele equilibrava o sistema iraniano. Quando Arakchi encontrou Vitkov, voltou ao Conselho de Segurança Nacional. E o ministro das Relações Exteriores? Ele voltou para Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Estão articulando um arranjo para o líder supremo, Khamenei, líder supremo. Ele é um fator de equilíbrio. O coração dele sempre esteve com o CGRI, mas era muito pragmático, não como pensamos sobre Israel, e sim por saber que precisava tomar decisões úteis ao futuro do regime. Por isso ele deixou Vitkov encontrar Arakchi e tudo mais. Ele decidiu e pronto. Ninguém pode desafiar sua decisão. Agora o que temos é um líder jovem, muito inexperiente, que foi eleito porque seu pai foi morto. Não acredito que Mutyabakani teria sido eleito em outro contexto, pois só foi eleito para manter a continuidade e pela pressão do CGRI, que o controla. O CGRI é muito dominante, apesar do sistema ser descentralizado. É muito difícil negociar com eles agora. Então, o que pensamos sobre, você sabe, a restrição que Khamenei tinha, o pai, era tipo a restrição de 2.000 quilômetros para os mísseis e as características de Hormuz, agora tudo isso acabou. Eles não são descontrolados, mas agora tem menos freios e contrapesos no Irã. Hormuz é exatamente isso. Desta vez, ao contrário da Guerra de 12 Dias, assumiram Hormuz imediatamente. Para eles, isso agora é tão importante quanto mísseis e nuclear. Há também a questão econômica. Estão criando um pedágio de cerca de 2 milhões de dólares por petroleiro. Não sei o que vai acontecer. Não acredito que o Estreito de Hormuz será fechado, pois para o presidente Trump, isso é a joia da coroa e o principal na campanha. Além disso, o estreito já estava aberto antes da campanha. No fim, não acho que, na atual situação de mísseis, nuclear e Hormuz, eles consigam fazer concessões significativas, pois acreditam ter vencido, não perdido. Então quero te desafiar aqui, porque o bloqueio ao Irã pode prejudicar severamente a capacidade econômica do regime islâmico.
potencialmente forçando-o a fazer concessões. Novamente, estou enfatizando potencialmente. Então, isso não poderia ser o fator que falta para pressionar o Irã? Na minha opinião, não. E eu digo que o que não conseguimos em 40 dias de guerra, não vamos conseguir em um contexto marítimo que não pode parar os petroleiros chineses, eu acho, como vimos hoje. E eu explico ainda mais. Para os iranianos, é uma disputa para ver quem aguenta mais sofrimento. Eles acham que aguentam mais. Quando você tem um regime que não se importa nem um pouco com os civis, ele leva vantagem, porque sabe que as consequências secundárias e terciárias do bloqueio em Hormuz serão tão severas que os Estados Unidos não conseguirão suportar isso por muito tempo. Além disso, acho que a situação é instável. Então, se nenhum acordo for alcançado no Paquistão esta semana, na próxima semana, ou seja, quando for, no final das contas, e se o bloqueio for eficiente, então os iranianos, eu acho, vão retaliar de alguma forma. Vão atacar todos os navios ou petroleiros dos Estados Unidos tentando passar pelo estreito. Então não há um ganha-ganha aqui, é perde-perde. E eu acho que, para eles conseguem aguentar muito mais do que os Estados Unidos conseguem. Então, no final das contas, sem acordo com o bloqueio e o atrito, nós voltamos a lutar com bastante facilidade. Novamente, tudo depende do que vai acontecer no Paquistão. O bloqueio é insustentável e, com o tempo, o atrito vai causar uma escalada. Então, basicamente, a retomada das operações militares não é do interesse de nenhum dos lados neste momento. Quando eles vão buscar um acordo, talvez estendendo o período de cessar-fogo por um breve tempo. Sim, vou dizer isso brevemente. Acho que ambos os lados querem um acordo. O problema não está apenas nas diferenças de posição, mas também nas expectativas. Se em uma negociação ambos acham que venceram, é difícil impor concessões. Mas acho que houve uma espécie de pequeno avanço em relação à questão nuclear, discutindo, você sabe, os anos em que o programa vai ser suspenso. Acho que é um avanço. Não digo que seja um acordo, mas talvez. Creio que ambos os lados querem chegar a um acordo. Mas sem um acordo e com o bloqueio, a escalada é quase inevitável. Agora, quero dar um passo atrás. Quero dizer, estamos falando sobre a ameaça nuclear do Irã, o Estreito de Hormuz e o bloqueio, e as consequências econômicas da guerra. Mas você mencionou brevemente a questão da mudança de regime ou do povo iraniano derrubando o governo. Agora, na sua opinião, algo do que foi feito até agora ajudou a trazer esse resultado? E devo observar que foram os manifestantes, ou que foram os manifestantes que fizeram Trump se envolver nessa operação em primeiro lugar. Mas realmente não ouvimos falar sobre o povo iraniano por parte do presidente. Como você disse, tudo gira em torno da questão nuclear e de Hormuz. Bem, ninguém tem bola de cristal. Não sabemos o que vai acontecer, mas por enquanto posso dizer que não trago boas notícias. Porque eu acho que, na verdade, nós interrompemos o curso natural, o rumo do que está acontecendo no Irã. Ou seja, tínhamos um regime que encontra muita dificuldade para lidar com tudo o que está acontecendo internamente. Não havia solução nem resposta para o problema da população iraniana. O que temos agora é um regime mais militarizado, que, na minha opinião, vai agir de forma ainda mais violenta se alguém decidir ir às ruas. Acho que eles se sentem encorajados por uma vitória divina, especialmente com o apoio da própria base, cerca de 15 a 20 milhões de pessoas que apoiam esse regime, independentemente do que ocorra no Irã. Então, acho que o problema que estamos enfrentando não é só que temos um novo regime, mas que isso deve continuar no futuro próximo. Acho que, independentemente do fato de que, sim, eles vão sofrer economicamente se não houver o levantamento das sanções. Eles, eu acho, têm o apoio vindo do próprio povo. De um jeito que eu não acredito que a curto prazo algo dramático vá acontecer no Irã. E se alguém tentar ir para as ruas, será reprimido, como aconteceu anteriormente. Acho que há um mal-entendido sobre a força desse regime, apesar de sua fraqueza. Agora, e eu acho que o que fizemos, e novamente, eu pensei que se Khamenei morresse de causas naturais, como mencionei, não acho que Mujaba teria sido eleito. Acho que vimos Hassan Khomeini, outra figura, mais moderada. Nós criamos algum tipo de problema, pois agora há um regime mais extremo, apoiado pela RGC, que se sente encorajado, semelhante à situação entre Paquistão e Coreia do Norte.
E, novamente, não estou dizendo que a longo prazo esse regime não possa ser enfraquecido, mas acho que, por enquanto, não acredito que algo vá colocar esse regime em risco, independentemente do fato de que, sim, eles têm muitos desafios a superar em termos de problemas econômicos. Então, com essa nova República do Irã da Guarda Revolucionária e não a República Islâmica do Irã, os Estados Unidos podem chegar a um acordo com esse novo regime mais ousado e radicalizado que seja melhor do que o que os Estados Unidos poderiam ter conseguido antes dessa guerra de 39, 40 dias, como você chama? Bem, eu teria que ver o acordo, mas sou muito cético. Eu não acho que esse regime vá abrir mão de algo que o regime anterior também não quis abrir mão, em termos de apoiar os grupos proxy e construir mísseis. Sobre a questão nuclear, eles vão avançar de qualquer forma. Com Hormuz e outros problemas, não vejo concessões sendo oferecidas. Não acho que estejam oferecendo concessões maiores do que as que ofereceram antes, nas conversas de Genebra entre Akshi e Witkoff. Acho que eles não querem guerra sem fim. Acho que querem voltar e permitir que Mujtaba reconstrua sua capacidade de atuação como líder supremo. Por isso, acredito que, eventualmente, eles conseguem fazer algumas concessões, diluir o material e discutir possíveis empreendimentos conjuntos em Hormuz. Essas coisas talvez estejam em discussão, mas eu acho que se alguém pensa que eles vão abrir mão dos pilares ideológicos desse regime, está enganado. Isso aqui não é a Venezuela. Mohamed Galivaf não é Garcia Rodrigues. Alguns regimes extremos fazem concessões táticas para garantir o futuro, mas este não mudará sua essência. Então parece que a contagem regressiva até a próxima escalada militar entre os dois lados já começou, infelizmente. Quero passar para a última parte do programa. Esse é o segmento de perguntas rápidas. Vou mostrar 3 fotos. Para cada uma, diga a primeira coisa que pensar. Este é o presidente do parlamento do Irã, Mohamed Baqi Khalilibaf. Oportunista, corrupto, mas não é Delcy Rodrigues. Ele é mais moderado que Ahmad Vadid, comandante da Guarda Revolucionária, mas ainda assim foi comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária. Se alguém acha que é o novo Delcy Rodrigues, líder supremo do Irã, e vai mudar o comportamento do país, está enganado. Não é esse cara. Bem, ele pode em breve assumir o cargo de presidente, que ele tanto buscou. A próxima foto, secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Bem, sim. Eu acho que o problema é que definitivamente precisamos diferenciar entre os ganhos técnicos e operacionais que temos e os impostos SSP permanecendo o tempo todo, e entre a influência estratégica disso. Eu não acho que, como mencionado na nossa conversa, eu não acho que todas as conquistas que Pete Hegseth está falando realmente estão produzindo o efeito estratégico do que queríamos alcançar desde o início, mudar o regime e impedir que eles fabriquem mísseis, coisas assim. Então, eu acho que, nesse sentido, o Departamento de Defesa fez atividades importantes durante a guerra, mas no final das contas, isso não está resultando no que esperávamos desde o início. Você disse que os iranianos aprenderam rápido? Acha que o Pentágono também aprendeu a lidar com o Irã durante essa guerra? Eu acho que o Pentágono definitivamente tem um poder esmagador e superioridade sobre o Irã, mas acho que é muito difícil lidar com as habilidades assimétricas do Irã. Quando eventualmente tudo está enterrado profundamente no subsolo, sabe, o local de produção, o arsenal, as condições climáticas, os depósitos das armas, os mísseis, tudo isso é uma coisa só. Em segundo lugar, é muito difícil impedir lançamentos de mísseis. No fim das contas, você percebe que seu poder não é suficiente. Você não consegue alcançar ou atingir nenhum objetivo apenas usando força cinética, infelizmente. Vamos para a próxima imagem. O ministro das Relações Exteriores do Irã cumprimenta o vice-primeiro-ministro da China durante a reunião em Pequim, em abril do ano passado. Sim, Abbas Araghchi é um diplomata muito experiente, na minha opinião. Ele foi o vice de Zarif e negociou o SCPA. Acho que, para ele, seu objetivo é chegar a um acordo, assim como o presidente Pezeshkian. Eles entendem o perigo do que pode acontecer se nenhum acordo for alcançado. Infelizmente, ele não tem a capacidade de influenciar mais do que tinha no passado. Na verdade, até menos, eu acho, dado o fato de que temos o RGC muito dominante.
Então ele é um cara importante como voz pública, mas não alguém que realmente possa influenciar o processo de tomada de decisão no Irã. E a China consegue pressionar o Irã a aceitar um acordo que seria, de certa forma, favorável aos Estados Unidos e a Israel? Os chineses são importantes para manter o regime como está, e boas relações com Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Eles não devem mudar seu comportamento tradicional no Oriente Médio. Podem até entrar em contato e fazer algumas ligações, mas não devem se comprometer com nada. Não acho que eles irão intervir mais do que no passado, mas vão insistir para que os Estados Unidos não parem os petroleiros. Isso é evidente. E eu acho que eles estão esperando que a guerra acabe, até porque eles dependem muito dos preços do petróleo. Mas eles vão lucrar com qualquer exportação do petróleo iraniano. Eles vão lucrar com isso. Não acredito que eles vão tentar minar o regime atual no Irã. Bem, nós analisamos bastante coisa, mas infelizmente vamos ter que encerrar por aqui. Denis Sintrinovitz, obrigado por estar conosco no On The Record. Isso é tudo que temos para esta semana. Volte a nos acompanhar na próxima edição do On The Record. Encontre o episódio de hoje e anteriores no YouTube e Spotify. Obrigado por acompanhar.